Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso Expresso Sindimepa. Hoje, nesse bloco, nós vamos falar sobre um assunto muito leve, descontraído, legal, diferente dos outros um pouco, mas eu tenho certeza que você vai gostar. O tema de hoje, ele vai falar sobre a música como instrumento de cuidado e conexão. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber hoje o nosso maestro Jeremias Progênio. Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Uma alegria de a gente poder falar de um assunto tão bom, né? Como conversávamos em outros tempos de algo que não tem como tirar da vida de nenhuma pessoa, né? Tive um professor de regência, quando estudei regência na faculdade, que dizia que o universo inteiro é feito de música, porque tudo vibra, produz um som. Agora, o nosso ouvido capta alguma parte ou outra ou não, né? Mas é super prazeroso estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tá certo, prazer é todo nosso. Aqui ao meu lado, meu parceiro Eduardo Amoras. Presente. Vamos começar o nosso bate-papo. Queria também agradecer a sua presença. Acho que cada vez que a gente vem pelo Expresso Sindimepa para trazer um tema novo, a gente fica muito feliz porque nós procuramos diversificar. E eu brinco dizendo que açaí e música trazem felicidade. Eu não tenho dúvida disso. Então eu espero que todos aproveitem, porque certamente o tema é muito interessante. Que maravilha. Maestro, como começou a sua trajetória com a música e o que ela representa na sua vida? Conta pra gente. Então a minha trajetória com a música ela vem desde a infância mesmo, né? Igreja geralmente é o celeiro onde todo mundo tem aquele contato com a música institucional e ali por volta de umas 6, 7 anos de idade, meus pais de tradição católica, aqui da igreja de São Raimundo Nonato, no Telégrafo, tinham um núcleo pastoral de música, onde ele ensinava as pessoas que tocavam nas missas. Ensinava o teclado, o canto, o violão, né, e a flauta doce. E aí, quando meus pais viram que eu tinha aquela vontade, porque eu ia para assistir a missa e ficava olhando ali o tempo todo, você quer estudar? Quero. Quando eu cheguei lá, ainda com 7, 8 anos, assim mesmo, eu quero aprender todos. Aí o professor disse assim, meu filho, calma, escolha um. Eu falei, não, professor, eu quero aprender todos eles. Então já tinha essa gana assim mesmo, já veio comigo, né? Então é engraçado você botar uma criança de 8 anos para ouvir Beethoven, Chopin, Strauss, enfim, é estranho, porque talvez precise de um outro aparato técnico, mas isso era o que eu gostava de ouvir desde criança, né? Então também do meu pai, do meu avô, que ouvia muito aquelas músicas orquestradas, Ray Conniff, aqueles boleros que antigamente eram orquestrados, então isso me trouxe um pouco dessa vontade, desse repertório. Dali daquela igreja eu parti para o Conservatório Carlos Gomes cedo logo, na classe do professor Salomão Habib, ninguém menos do que o Salomão, né? Um grande nome, e aí daí a coisa foi andando, né? Conservatório Carlos Gomes, Escola de Música da UFPA, Universidade do Estado do Pará, e aí fui embora estudar regência fora de Belém, e durante esse percurso todo, eu notava que a música não era só entretenimento. Ela entretia, sim, é óbvio, mas as pessoas que saíam dos ambientes onde a música os tocava tinham um relato de que alguma coisa diferente acontecia com ela, e isso começou a me instigar a procurar o que era isso, até que eu encontrei a musicoterapia. Já depois de ter graduado, isso já foi pós-graduação, né? Então foi através da musicoterapia que eu entendi o processo científico que a música causa no nosso corpo, né? No nosso sistema. Certeza. Né? Maestro, certamente existe um ditado que diz que quem canta seus males espanta, é muito do que você acabou de mencionar. A música ela não pode ser realmente entendida apenas como arte, mas sim como uma ferramenta que atua de forma terapêutica na vida das pessoas. E hoje quem diz não tenho nenhuma doença, certamente não está falando a verdade. Hoje há um adoecimento não só físico, mas mental de muitas pessoas. O que acontece, na sua avaliação, no corpo e na mente, quando cantamos, quando ouvimos músicas, quando essa memória e a diminuição do estresse são concebidas? Então,
o senhor muito bem pontuou que nós não somos um ser que consegue dissociar o emocional do espiritual, do físico, enfim, tudo isso está dentro de um combo só, né? E o que é que acontece? A nossa saúde holística, de uma forma geral, ela é afetada não pela música, quando a gente diz a música melodia, harmonia e ritmo, que é a forma primária da música. Não é a letra ou o arranjo, é a frequência que os sons produzem. Porque nós sabemos que toda e qualquer fonte sonora, essa aqui, por exemplo, né? Se a gente bater, tem um hertz tal aqui. E o que é que acontece com isso? Essas frequências organizadas, seja no pacote rítmico, melódico ou harmônico, elas atuam diretamente em todo o nosso sistema, seja ele emocional, físico, cognitivo, né? E ainda tem uma coisa que é muito importante, que eu gosto muito sempre de frisar isso, que é a ISO. Mas não é a ISO 2001, né, aquilo que a gente fala, né? É a identidade sonora. O que é isso? Cada um de nós, ao nascer, Deus nos constituiu, nos deu um HDzinho chamado ISO, onde nós guardamos desde o intrauterino todas essas frequências, esses sons ainda ali dentro do útero e depois já fora, essa mãe, essa família que escutava música forte ou fraca, que era acelerado ou mais lento, todo esse repertório sonoro, ele é riscado dentro de nós. E o que acontece? Quando a gente vem ao mundo, que esse ampliar desse som nos traz os sons do mundo, sejam eles musicais ou não, ele também constrói na gente essa ISO sonora que o senhor tem hoje, que a nossa colega tem hoje, que eu tenho hoje. É ele quem afiniza ou quem repudia imediatamente as frequências. Então não é uma questão de qualidade, de prestar ou não prestar. Eu posso gostar de um estilo e que pode não fazer muito bem para você. Ela pode gostar de um estilo que eu talvez não goste muito. Então é uma questão que afinize com essa ISO. E ela age no cognitivo, no fisiológico, no emocional, no espiritual. E é isso que é, né? A música ela é uma ciência mesmo. Né? Com certeza. Existe diferença entre ouvir música e cantar em grupo em relação a esse impacto que ela traz positivo para o bem-estar das pessoas? Existe sim uma grande diferença, porque são zonas do cérebro que são ativadas de forma separadas ou conjuntas. Inclusive, doutor, tem um estudo que foi desenvolvido na Suécia, que foram colocados pessoas para cantar juntas em uníssono. Não fizeram aquela polifonia, né? Elas foram submetidas a esse estudo, com toda aquela sistemática que um estudo é desenvolvido. E o que se teve de resultado desse estudo? Que o nervo vago, que imagina uma coluna central nossa, que é o nervo principal do nosso sistema, né, nervoso. Quando você está numa equipe de pessoas cantando junto, em uníssono, usando aquelas pausas, o cardiovascular operando, a cognição, todo mundo funcionando junto, né? Se conectando. O nervo vago ele entra em regulação, vamos dizer assim, em harmonia. E aí perceba que quase tudo no nosso sistema nervoso ou outro está ligado ao nervo vago, de alguma forma, né? Então esse estudo ele foi diretamente nisso. Quer dizer que a polifonia não tem isso? Não. Mas o estudo foi desenvolvido para cima da música em uníssono. Então, quando eu li esse artigo, eu disse assim, nossa, então é por isso que uma pessoa sai bem da missa, sai bem do culto, sai bem daquele show do seu artista preferido que todo mundo canta, levanta a mão. Sim, é como eu digo, tem uma ciência por trás daquilo. Muitas vezes tem pessoas que fazem isso de forma inconsciente. Mas em outros momentos a música ela foi usada de forma consciente para, digamos assim, direcionar uma ideia política, religiosa, social. A música já teve esse. Vamos pegar uma coisa um pouco mais próxima da nossa realidade. O jingle daquele político X, o jingle daquele supermercado X, que por hora você daqui a pouco se percebe cantando. E daqui a pouco, que não sai da cabeça. E daqui a pouco uma sociedade toda está cantando aquilo, né? Então a música ela tem esse poder. Então, sim,
O cantar, ele tem muito essa questão dessa consonância de trazer. E por que que o ouvir sozinho não tem? Tem, mas não acessa tanto quanto o fazer. O ouvir a música de forma receptiva acessa certas situações na nossa mente. Também organiza algumas coisas hormonais na gente também. Mas quando você se submete ao fazer musical, aí você está ligando muita coisa junto. Você está ligando o foco, a atenção, a emoção, a motricidade fina ou ampla. Aí nessa hora você está subdividindo o seu cérebro. A gente fala muito isso, por exemplo, na terapia ocupacional, da dupla tarefa, da tripla tarefa. Nossa, às vezes um músico tocando, ele está fazendo N tarefas juntas. Imagina um baterista que usa 4 membros dissociados, ainda tem um microfone, como por exemplo o baterista do Roupa Nova, o Serginho, que ainda canta e toca junto. Divinamente. Eu fico imaginando o que um neurologista deve estar enxergando na cabeça desse homem nessa hora que ele está fazendo tudo isso. Eu queria ver uma imagem de ressonância magnética do cérebro dele nesse momento, que deve ser bem interessante. E olha que interessante, doutor, sobre isso que você falou. Foi feito também um estudo em Viena. 2 grandes compositores da história da música foi o Mozart e foi Beethoven. Mozart veio antes um pouquinho. Eles tiveram um pequeno encontro na vida, as biografias ressaltam isso. E tem um momento nessa transição do período clássico para o romântico que se confunde um pouco. Tinha hora que a música de Beethoven parecia um pouco com a música de Mozart e Haydn também. E pegaram uma grande autoridade lá de Viena, conhecedor da obra de Mozart e de Beethoven, e colocaram justamente na ressonância e deram um botãozinho para ele. Toca Beethoven, tu aperta o botão X. Toca Mozart, tu aperta o botão X. Mas tem uma música que até hoje os historiadores ainda brigam. É de Beethoven ou é de Mozart? Olha que legal, né? E quando ele estava dentro do teste, ele ficou em dúvida. Ele disse assim, olha, fiquei em dúvida. Não tenho certeza. Só que quando foram mostrar as imagens, a imagem do cérebro dele confirmava nitidamente que era Mozart. Então olha só que interessante. O consciente dele não tinha certeza, mas o harmônico dele, as zonas cerebrais dele que ativavam com Mozart e diferente com Beethoven, já tinham apontado que era Mozart, sem ele ter a consciência. Uma seleção, né? a nível central. Neural mesmo. Sua fala me lembra, minha mãe, conversamos antes, era pianista também e adorava Chopin e Sim. tocava muito bem. Eu lembro muito da Polonese. Sim. Que Chopin tentou fugir, né? Se pediu guarida na França e Exatamente. enfim. E todas as vezes que eu ouvia a lembrança, a memória visual era dela, né? Então a música ela marca sob vários aspectos sensoriais, Sim. visual, olfativo, Sim. né? E você passou lá pelo coral da nossa Santa Casa, a nossa Santinha, como falamos. Exatamente. E eu testemunhei, eu nasci na Santa Casa, adoro falar isso e trabalho a vida toda lá. E eu vejo pessoas que são integrantes do coral tendo uma mudança de comportamento. Sim. Né? Sendo mais felizes quando participam pessoas que estavam adoecidas, pessoas que eram talvez não tão alegres, receptivas, fechadas, com mudanças tão maravilhosas, né? Que nos faz pensar, por que não temos um coral em todos os lugares? Por que a música não está no dia a dia de todas as pessoas, né? É exatamente sobre isso, né? Aquilo que a gente faz ali no fazer musical, ele vai muito mais longe do que somente uma interpretação e uma mostra do artístico. Porque é aquilo que você falou, quando eles percebem que conseguem juntos executar uma peça, por exemplo, de Vivaldi, há 4 vozes, aquele maestro ali, e de repente ele, que não foi uma pessoa que veio de uma academia musical, ele é de outra área administrativa ou da saúde, mas de repente ele se vê numa apresentação depois de tantos ensaios direcionado, gente, cantamos o Glória de Vivaldi. De repente ele começa a tomar consciência de dizer, gente, a gente consegue funcionar como equipe dentro dessa instituição, a gente consegue falar a mesma língua, a gente consegue
a hora que o soprano entra e o contralto desce, então é a hora que a administração pediu e o outro setor retrocede um pouquinho. Isso sai daquele âmbito musical e vem para esse âmbito social institucional. Certeza. Com toda certeza. Isso é um fato que eu tenho há anos verificado. Você deu a referência da Santinha, né? Um coral para mim que também foi sempre muito especial, porque eu também nasci na Santa Casa. Então, assim, que maravilha. Sim. Mas eu também vi muito isso, por exemplo, em outras dimensões de trabalho, como, por exemplo, a Albras, o Tribunal de Contas, a Federação das Indústrias. São instituições com dinâmicas diferentes, mas o projeto chega causando o mesmo efeito. Sabe, une a equipe, daqui a pouco a diretoria que entende, que valoriza, o profissional se sente valorizado. Então, assim, é uma bênção mesmo dentro daquele núcleo, né? Com certeza. Por falar nisso, abrimos inscrições para o coral terapêutico do Sindimepa. Né? Conta para mim como foi para você receber esse convite e como está sendo direcionar esses alunos. Gente, é assim, para mim é motivo de muita alegria. A gente, às vezes, né, demora um tempo na vida pra gente se encontrar onde a gente, de fato... Eu já fiz algumas coisas, toquei em banda, toquei em orquestra e tudo mais, mas eu percebi que o coral, ele me traz as pessoas de uma maneira um pouco mais próxima, né? Não é que nem um executante de tocar um piano num casamento, eu chego lá, abro meu piano, toco, eu recebo meu cachê, não interajo muito, né? Mas o conviver, o interagir... E dentro do Sindimepa, esse projeto, ele é um projeto que traz uma verdade que, por exemplo, na Santa Casa existe em outros lugares, que é o cuidar de quem cuida. Isso é uma coisa que para mim sempre é um motivo de alegria muito grande. E veja bem, já temos médicos que já estão ali com uma dinâmica diária de aula, sala de cirurgia, reunião e coisas governamentais. Então, meu Deus, pesa. E de repente ele chega ali e dá uma relaxada, ouve uma música. Um dia desse a gente estava ensaiando uma música do Tom Jobim, que todo mundo viajou junto com o Tom Jobim dentro do avião. Samba do avião, depois, né? E aquele acadêmico, não pense que a vida dele também é fácil. Imagina a vida do acadêmico de medicina, é congresso, é um estudo. Eu digo assim, todas as especialidades... Depende que a pessoa tem as suas peculiaridades, você se entrega para a vida, nunca mais vai sair daquilo, né? Um maestro estuda até o final da vida dele, um médico estuda até o final da vida dele, um juiz estuda até o final, nunca para, né? Mas quando ele tem esse momento de sair um pouco daquela rotina e vir para cá e conhecer pessoas, e vem um repertório, e, por exemplo, a gente ensaiando umas músicas eruditas, que hoje em dia, por exemplo, onde é que você ouve música erudita hoje, né? Na rádio, não tem. Então, de repente, ele chega ali, causa aquela primeira estranheza, mas daqui a pouco ele se abre para isso, né? Então, assim, é muito salutar mesmo, né? Jeremias, eu queria agradecer nesse primeiro momento do nosso podcast, agradecer a nossa parceira Mayra. O tema ele é fantástico, a gente tem muito ainda para detalhar, discutir, e eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando e que certamente vão ficar muito felizes com tudo que está sendo trazido aqui, principalmente com essa última notícia que a Mayra levantou, mas a gente no próximo bloco, no próximo programa, vai detalhar um pouco mais. Então acompanhem o Expresso Sindimepa, peguem seu cafezinho, venham com a gente. Nosso convidado é uma pessoa maravilhosa, que a gente já conhecia de longa data, eu me surpreendi em vê-lo aqui, não sabia que era ele especificamente, e agradeço a participação de todos. Até a próxima. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.